Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias, cujo aprofundamento é as transformações do espaço geográfico e sociedade. Hoje a gente vai iniciar a nossa atividade 4, tá? Então, antes da gente iniciar, eu passar os conteúdos e as orientações da atividade 4, a gente vai lá para a nossa telinha para ver as nossas habilidades, tá? Então, nós estamos no componente, transformações do espaço geográfico e sociedade. Nós já estamos na nossa atividade 4 e estamos na nossa introdução. Aí quem estará comigo hoje na Libras é a Amanda e o Moésio. E vamos lá para as nossas habilidades para a gente avançar nos conteúdos da aula de hoje. Nós temos as nossas duas habilidades principais, que são, vamos lá, habilidade 1. Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E a nossa segunda habilidade, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade-campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando aí as suas ambiguidades. E quais são os nossos objetos de conhecimento? São os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as atribuições, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, no território e no espaço. Qual que é a nossa estratégia principal? É a sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista. E vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, que é o ordenamento territorial. O que seria um ordenamento territorial? Quem é que vai colocar ordem no território? E qual o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos nos aprofundar sobre o ordenamento territorial e receber as orientações da atividade 4. Então, para isso acontecer, a gente vai retomar um pouquinho alguns conteúdos que nós tivemos na atividade 3, aí sim a gente vai avançar aí para a atividade 4, tá? Então a gente vai falar rapidamente sobre a questão da divisão territorial, como como se identifica nessa divisão territorial, e depois a gente avança aí para o nosso aprofundamento, beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, quando a gente fala de conceito de território, que a gente viu lá na atividade 3, a gente vai lembrar que um território é dividido em algumas camadas, Então, para a gente entender os setores que governam um território, a gente precisa ver essa divisão que está ali na tela, onde nós temos no primeiro item a dimensão política e no segundo item nós temos a dimensão cultural. Depois nós temos a dimensão econômica e a dimensão natural. Então, quando a gente fala de política, a gente fala de organização de pessoas. Depois, quando a gente fala de cultura, a gente está falando do modo de vida das populações humanas. Então, vai desde o idioma, por exemplo, festas, culinária, tudo isso faz parte aí da dimensão cultural, tá? Quando a gente fala de dimensão econômica, a gente está falando de economia, tá? Então, é trabalho, renda, dinheiro, exportação, importação, tudo isso, tá? Impostos, tudo isso faz parte aí da dimensão econômica, tá? E depois a gente está falando ali no nosso último item, que é a dimensão material de um território, a dimensão natural, na verdade, tá? Me desculpem. Nessa dimensão natural, a gente vai estar falando sobre a natureza em si. Montanhas, rios, mares, tudo isso faz parte da dimensão natural de um território, tá? Então, tudo isso aí faz parte do conceito de território. E quem é que comanda um território, Então, cada país vai ter a sua gestão de território, tá? Então, a gestão de território ou planejamento territorial está ligada às interações dos seres humanos com o espaço natural. Ela consiste nos processos de gestão que os seres humanos fazem nesse meio,
trazendo de maneira geral um melhor aproveitamento dos recursos naturais de uma determinada área, as melhores formas de planejamento das construções, etc. A gestão de um território está ligada ao setor público e privado e visa trazer as melhores formas de administrar a paisagem cultural e preservar a paisagem natural. Elas estão intimamente ligadas na área da saúde, da educação, da segurança, dos transportes, das moradias, entre outras. Um dos órgãos que tratam dessa questão é o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, que é o famoso ZEE. Então, para a gente analisar, né, essa questão territorial, a gente tem que lembrar que, para a gente colocar ordem, né, num território, a gente precisa de pessoas, né, de lideranças para organizar a sociedade, tá? Organizar cada uma das camadas aí de um território, tudo bem? Então, com relação ao estado de São Paulo, né, nós temos o ZEE, que faz parte aí do nosso ordenamento social, tá? Então, ele é o órgão responsável por cuidar aí de vários aspectos do estado de São Paulo. E a gente vai ver um videozinho que fala rapidamente sobre isso e depois a gente avança para o nosso conteúdo, tá? Então, lá na nossa tela, a gente vai ver um videozinho agora e já retomamos aí o nosso conteúdo. Vamos lá! São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Aqui vivem 43 milhões de habitantes que compartilham um mundo de atividades, negócios e recursos naturais. As demandas dessa população são as mais diversificadas. Assim, algumas regras e acordos são necessários para compatibilizar os usos do território e harmonizar as diversas necessidades da população. Para isso, o Estado de São Paulo está elaborando o ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico. Traduzindo, é um conjunto de regras e acordos para organizar o território, considerando as características naturais e as dinâmicas sociais e econômicas de cada região. O processo de elaboração do ZEE se orientará por 5 diretrizes que refletem um estado mais sustentável para o futuro. São elas: resiliência às mudanças climáticas, segurança hídrica, salvaguarda da biodiversidade, economia competitiva e sustentável e redução das desigualdades regionais. A implementação do ZEE orientará os investimentos públicos e privados para que sejam economicamente produtivos, socialmente responsáveis e ambientalmente adequados. Com isso, proporcionará melhorias na qualidade de vida de todos. A sua participação nesse processo é fundamental. Só o envolvimento de agentes públicos, privados e da sociedade civil organizada garantirá que o processo traduza as necessidades da população. Acesse o portal ZEE e veja como participar. Muito legal o vídeo, né? Então a gente viu agora a respeito aí, né, do ZEE, que vai ser muito importante aí para a questão do ordenamento do nosso território, tá? Então, pode voltar para mim? Isso, obrigado. Basicamente, né, a gente vai ver, a gente tem um conjunto de regras que estão sendo criadas, né, para melhor organizar a sociedade, no caso aqui do estado de São Paulo, tá? Então, são várias áreas que o ZEE ele vai atuar, né? Então, a gente viu a respeito, né, da preservação das bacias hídricas, a questão da preservação das matas e também da redução aí das desigualdades, tá? Dentre outras características aí que vão ser trabalhadas, tá? Então vocês podem entrar lá no portal do ZEE, que a gente viu o link lá na tela, e ficar por dentro, né, do que vai acontecer aí, né, dessas mudanças que vão acontecer, tomara que sejam para melhor, né, no nosso estado de São Paulo. Mas para a gente entender os órgãos que vão estar preservando, né, vão estar atuando na preservação da divisão territorial do estado de São Paulo, né, da parte hídrica, das matas,
da parte urbana, a gente vai ter que voltar aí nos nossos conteúdos, né? E analisar um pouquinho dessas divisões, tá? Então vamos lá para a nossa tela. Isso, aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os planos de bacia hidrográfica, tá? A gente vai falar sobre outros tópicos também, mas eu vou explicando aí aos pouquinhos para vocês, tá? Então, quando a gente fala de planos de bacia hidrográfica, então a gente precisa primeiro entender o que é uma bacia hidrográfica, né? Então, bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é a extensão de escoamento de um rio central e seus afluentes. Então, um rio ele vai dando origem aí a vários afluentes, situadas em áreas maiores, né, em áreas de altitude maiores do relevo, né, por partidores de água, no qual as águas das chuvas são drenadas, né, superficialmente, gerando rios ou riachos, ou se infiltram no solo para a formação de nascentes e do lençol freático. Então a gente está falando de uma camada superior, né, que recebe chuvas e depois ela vai escoando e vai gerando rios, lagos, córregos, ou também vai entrando dentro do solo e forma o lençol freático, que é a água que fica abaixo, né, da nossa superfície, tá? Vamos avançar? Os planos de bacia hidrográfica visam, né, o planejamento e a orientação de como os recursos hídricos podem ser preservados, gerenciados e conservados. Esses projetos estão inseridos no plano diretor dos estados e municípios, que é o plano, né, onde nós temos toda a divisão de como é que a sociedade vai funcionar, tá? Em São Paulo, temos duas grandes bacias hidrográficas, a Bacia do Paraná e a Bacia do Atlântico Sudeste. Cada uma dessas bacias se subdivide em outras bacias menores. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, bem interessante, que mostra um pouquinho dessas bacias hidrográficas. Então vocês conseguem perceber, né, vários rios ali, né, no nosso mapa, e vamos falar sobre cada uma delas. Bem, a bacia do Rio Paraná é uma das 12 regiões hidrográficas, né, do estado brasileiro, do território brasileiro. A região abrange uma área de mais de 879 mil quilômetros quadrados, distribuídos em 7 unidades da federação, que são Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Então, essa bacia hidrográfica aqui, ela abrange vários estados, né? A gente tem vários rios ali que se interrelacionam, tá? Vamos para mais um tópicozinho. Em São Paulo, o rio Tietê se destaca na imagem como um dos braços do rio Paraná. Ele atravessa praticamente todo o estado de São Paulo. Então, aqui no mapa, onde está piscando ali em vermelho, é a área do rio Tietê, né, que é um dos braços do rio Paraná. E o rio Tietê, ele se estende, olha só que interessante, praticamente pelo estado inteiro de São Paulo. Olha só que legal. E a gente sabe que uma parte desse rio é extremamente poluída, né? Então ele começa com uma água muito limpa e depois ele vai ficando poluído conforme ele vai entrando dentro das cidades, tá? Do nosso estado. Vamos agora avançar. Nós temos aqui mais um mapa, tá? Que mostra a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. Possui uma área de 229.972 mil quilômetros quadrados, distribuída por terras, né, dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e litoral do Paraná. Então, nós temos mais uma bacia hidrográfica muito importante, tá? Vamos avançar. Aqui a gente consegue perceber, né, o rio Paraíba do Sul. E, bem, voltando aqui para mim. Voltando, isso, beleza. Bem, pessoal, quando a gente fala dessas bacias hidrográficas, né, vocês perceberam que nós temos vários rios importantes, né, que se interrelacionam. Tudo isso é muito legal, muito interessante, porém a gente precisa lembrar que
O estado de São Paulo, por exemplo, ele possui aí as suas bacias hidrográficas, né, mas né, em comparação com outras regiões do país, a gente não tem tanta água assim disponível, tá? Então, a região do Brasil, né, onde a gente tem mais água potável, água doce disponível, é a região norte, tá? Porém, é ao mesmo tempo a região menos habitada do território brasileiro. Então, a região norte tem mais água, porém é a região menos habitada. E normalmente as pessoas falam, né, o território brasileiro tem muita água, só que não é distribuída de maneira igualitária, tá? Então tem áreas que tem mais água, tem áreas que tem menos. Em São Paulo, por exemplo, nós temos menos água. E por conta disso, é necessário que existam planos de ordenamento que visem aí proteger as bacias hidrográficas, despoluir os rios, né? Fazer uma canalização, né? Mais adequada para a água não se perder, né? Quando chegar na torneira da nossa casa. Enfim, tudo isso visa aí conseguir obter o máximo possível aí dos recursos hídricos que são disponíveis aí no nosso estado. Tudo bem? Vamos avançar agora para falar um pouquinho sobre a preservação da Mata Atlântica. Vamos lá. Bem, então agora a gente vai falar sobre os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, tá? Então, os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica foram criados para facilitar as medidas de conservação e recuperação, né, da Mata Atlântica. Devido à grande relevância da Mata Atlântica e à sua importância dentro do cenário, né, da manutenção do ecossistema e diante de um cenário de degradação e fragmentação cada vez, né, maior, o PMMA, né, que é esse Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, é uma ferramenta de trabalho dos órgãos municipais, tá? Então, é o município que vai tomar conta aí dessa preservação da Mata Atlântica, junto aí, logicamente, com o apoio do Estado, tá? Aqui nós temos um mapa bem interessante, onde nós temos em amarelo a região que era aí pertencente aí à Mata Atlântica, tá? E aí vocês vão perceber que essa área toda não está verdinha, né? Como ali na região norte, porque toda essa área foi degradada. Então, na Mata Atlântica, né, da Mata Atlântica sobrou muito pouca coisa, tá? Então, essa é a área em que deveria estar, né, toda a Mata Atlântica, mas a gente sabe que isso é muito menor, porque ela foi extremamente degradada e por isso que hoje existem os planos de conservação, né, das áreas que sobraram, tá? Vamos avançar um pouquinho na nossa tela. Então, falando aí sobre os planos agora, né, vamos avançar um pouquinho, planos de manejo de unidades de conservação, tá? Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC, o SNUC, é um conjunto de normas e procedimentos oficiais que possibilitam às esferas governamentais, federal, estadual e municipal, bem como a iniciativa privada, então se uma empresa quiser participar, ela também pode, de criar, implementar e gerir no país as unidades de conservação, que são as representantes no Brasil do que internacionalmente é conhecido como área protegida. Então, uma área de conservação que é protegida, como a Mata Atlântica, ela pode ser tanto protegida pelo Estado, quanto município, quanto também pela iniciativa privada. Então, se você é uma empresa e você quer ajudar a financiar, né, a preservação da Mata Atlântica, você também pode fazer isso. Beleza? Vamos avançar mais uma vez lá na nossa tela. Vamos lá. Bem, as unidades de conservação são divididas, né, em dois grupos, né? Então, eles são as unidades de proteção integral e as unidades de proteção de uso sustentável. O SNUC, né, foi criado aí no ano 2000 e tem o papel de ajudar os estados e os municípios a conservarem o meio ambiente de maneira integrada. O plano de manejo é um documento que define quais são as normas aplicadas nas unidades de conservação, tá? Então, proteção integral
é a proteção completa daquele território. E a proteção sustentável é uma proteção que ela não é completa, tá? Então ocorre ali, entre aspas, uma degradação, mas essa degradação ela é sustentável, tá? Então ela não visa destruir por completo o meio ambiente, e sim aproveitar melhor aqueles recursos, né? Mas sem acabar com toda aquela área, tá? De proteção. Vamos avançar agora mais uma vez. Vamos lá. Vocês conhecem as unidades de conservação da cidade onde moram? Vocês conseguem conhecer aí, né? Pesquisar a respeito dessas unidades de conservação? Pesquisem. Plano diretor. O que é um plano diretor? O plano diretor é realizado a partir do diagnóstico da realidade física, social, econômica e política, né? Política e administrativa do município e de sua região, o que resulta na apresentação de um projeto que visa o desenvolvimento socioeconômico e a organização do uso do solo urbano, com a indicação aí, né, das necessidades de implementação de redes e infraestrutura. Então esse é o plano diretor. Bem, já vimos então, né, como é que funciona, né, essas unidades de conservação, e agora a gente vai para as orientações da nossa atividade 4. Vamos lá para a nossa tela. Vamos lá. O que os estudantes devem fazer? É hora da nossa atividade, tá? Então, na atividade 3, vocês realizaram a pesquisa de um local e estudaram suas características. Lembre-se lá da atividade 3. Vocês viram contexto socioeconômico, contemplando dados demográficos, históricos de ocupação e existência de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Agora é hora de pensar diferente. Nesse momento, vocês deverão criar um plano diretor para melhorar as condições desse local escolhido. Dica de vida: vocês podem escolher um local novo ou até mesmo criar um local do zero e gerenciá-lo. Isso pode ser feito através de jogos de estratégia. Então, olha que interessante, você pode pegar aí o conteúdo da atividade 3, então você pesquisou uma região, você viu um monte de problemas, né, os seus pontos positivos e negativos, e agora você vai ser o responsável, né, ou vocês, por criar um plano para melhorar essa região. Então vocês podem pegar o conteúdo da atividade 3, mas vocês também podem jogar algum jogo digital. Então, existem vários jogos de estratégia que vocês de gerenciamento de cidades que vocês podem jogar, tá? Por exemplo, tem um chamado SimCity, né, que a gente vai falar um pouco mais dele mais para frente. Vocês podem até mesmo criar um jogo, tá? Que depois eu vou ensinar como criar um jogo aí utilizando o Google Forms. Vocês podem criar um jogo e tentar resolver os problemas desse jogo, tá? Então, é um jogo de gerenciamento de cidade. Você vai ter uma cidade para você comandar. E vão aparecer um monte de problemas nessa cidade. Como é que você vai resolver esses problemas? Então, essa também é uma das formas de resolver aí a nossa atividade 4, tá? Vamos para mais orientações lá na nossa tela. Bem, vocês já jogaram algum game sobre o gerenciamento de cidades? Então procurem, tá? Nós temos o SimCity, nós temos diversos jogos com essa temática. Eu vou falar sobre alguns deles nas próximas aulas, tá? Tem para celular, para PC, para videogame, enfim. Mas se você não for jogar nenhum jogo para resolver os problemas do jogo, você pode usar os itens da atividade 3. Então, vamos lá para as orientações. Relatório do plano diretor utilizando a atividade como exemplo, tá? Atividade 3. Então, você vai, seguindo aí a linha da atividade 3, você vai colocar o nome do projeto, né? Então, por exemplo, né? Plano diretor Salve a Vila Lima. Na atividade 3, eu falei sobre a favela de Paraisópolis. Então, plano diretor Salve a favela, né? No caso, o bairro de Paraisópolis, que agora não é mais uma favela, é um bairro. Então, você escreve o nome do seu projeto, você vai colocar, né? Qual a região estudada? Qual a região que você vai pesquisar, né? Ou que você já pesquisou? Quais são as vulnerabilidades e as potencialidades da região escolhida? Isso aqui a gente já respondeu lá na atividade 3, tá? Então é só copiar e colar. Quais áreas teriam prioridade no quesito
de recursos financeiros. Então, se você quer melhorar aquela região lá que você estudou na atividade 3, qual a área que você ia destinar mais recursos financeiros? É para saúde, educação, é transporte? O que você vai melhorar? Próximo tópico. Quais as mudanças vocês fariam para tornar esse lugar melhor, do ponto de vista econômico, social e etc. O que você pode fazer para melhorar esse lugar que você pesquisou, tá? Próximo tópico, relatório do plano diretor utilizando um game como exemplo. Então, primeiro tópico, eu utilizei a atividade 3. No segundo tópico, eu não quis usar a atividade 3 e eu vou usar um jogo, tá? Então, vamos às perguntinhas. O nome do game e a plataforma escolhida. Então, você coloca o nome do jogo e da onde é que esse jogo ele foi, para que plataforma ele foi feito. É para PC? É para videogame? É para celular? Então, você anota isso daí. Próximo item. Quais são as vulnerabilidades e as potencialidades da região escolhida? Então, eu escolhi uma região para administrar no meu jogo, né? Sobre gerenciamento de cidades. O que ela tem de bom e o que ela tem de ruim? Por exemplo, eu coloquei o meu mapa, né? Eu comecei a construir a minha cidade numa região que tem pouca água. E agora? É uma vulnerabilidade. Ou eu coloquei o meu mapa numa região que tem um rio, né? Então é uma potencialidade, beleza? Próximo item. Quais são os problemas encontrados na cidade que você está gerenciando? Então, tem alguns jogos de gerenciamento de cidade que começam a aparecer algumas catástrofes, né, para você resolver. Então, esse mesmo do SimCity que eu comentei com vocês, tem até chuva de meteoros, que acabam destruindo a cidade. Nós temos enchentes, inundações, furacões, criminalidade. Tudo isso vai acontecendo e você vai precisando resolver esses problemas, tá? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Próximo item. Em quais os setores aí que você mais gastou recursos? Qual o setor que você mais gastou dinheiro do jogo para financiar, tá? E quais as estratégias utilizadas para gerenciar os recursos financeiros e criar uma melhor cidade, né? Então, se você não cuidar do dinheiro do jogo, você pode falir a cidade. Então, esse é o momento que você tem que manter um equilíbrio financeiro para conseguir fazer aí a melhor cidade de algum jogo aí de gerenciamento de cidades, tá? Vamos avançar mais uma vez. Para a gente fechar o nosso conteúdo, nós temos também a criação de um jogo. Então, eu quero criar um jogo, professor. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, você vai colocar o nome do jogo. Depois, qual que é a história desse jogo? Depois, quais os problemas encontrados na cidade que os jogadores deverão enfrentar? Então eu vou criar uma cidade, vou jogar um monte de problemas e os meus amigos da escola vão tentar resolver esses problemas. Beleza? Como serão as regras do jogo? Quais vão ser as regras de pontuação? Quantos jogadores vão jogar? Né? Criem aí essas regras e coloquem nesse campo. Quais as melhores estratégias utilizadas para gerenciar os recursos financeiros e criar uma melhor cidade? Então, basicamente é isso. Vamos para a nossa reflexão, né? Aqui nós temos o conteúdo que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Nós aprendemos sobre o ordenamento social e, após isso, estudamos alguns dos instrumentos aí de ordenamento de território. E, por fim, recebemos as orientações da atividade 4. Perguntinha aí para vocês, 2 perguntas importantes. Qual a importância do plano diretor na sociedade em que vivemos? E o que pode acontecer quando essa gestão acaba falhando? Então, nas próximas aulas a gente vai ver como resolver essas questões, né, da atividade 4, utilizando a atividade 3 e também a gente eu vou ensinar vocês a criar aí um jogo sobre ordenamento territorial utilizando o Google Forms, beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando. Fala aí o que a gente pode melhorar. Fala também o que você está achando mais interessante. Eu já deixo meu agradecimento ao pessoal da Libras que sempre está me ajudando, o pessoal da produção também. E nos vemos na próxima aula, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!